Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu me chamo Fabrício e esse é o canal Meu Computador. No vídeo de hoje eu trago para vocês um notebook que eu comprei por apenas R$150 e reformei ele completamente, deixando ele praticamente novo, além de fazer alguns upgrades nele de hardware que melhoraram e muito seu desempenho. Então fica aqui até o final e confere esse vídeo que tá muito interessante. E se você gostar do vídeo, é claro, não se esquece de clicar aqui embaixo no botão de gostei. E se você é novo, se você tá chegando aqui no canal agora através desse vídeo e você gosta desse tipo de conteúdo, clica aqui embaixo agora no botão inscrever-se e ativa o sininho das notificações para você ficar sabendo sempre que eu lançar algum vídeo novo. Bom, gente, no vídeo de hoje eu trago para vocês esse notebook aqui. Eu comprei ele por R$150 usado nessas condições aqui que vocês estão vendo. Tá bastante usado, né? Bastante arranhado, mas eu vou tentar reformar ele, deixar o mais novo que eu conseguir e fazer o máximo de upgrade que eu conseguir aqui, que tiver ao meu alcance aqui, de acordo com as minhas condições. Bom, gente, esse é um notebook Samsung modelo RV415, é um modelo aí que foi muito popular e que vendeu bastante aí no passado, né? E muita gente tem esse notebook até hoje aí. Bom, então eu vou mostrar para vocês agora um pouco das configurações de hardware desse computador aqui, do jeito que eu comprei ele. Vou fechar aqui e vou abrir aqui a tampinha no fundo para vocês verem. Olha só, removendo a tampinha aqui nós podemos ver, ó, ele veio com dois pentes de memória RAM aqui, ó. Esse primeiro pente é um pente de 2 GB, como vocês podem ver, olha só. Então esse primeiro pente aqui tem 2 GB de RAM e veio um pente secundário aqui com mais 1 GB de memória RAM, como vocês podem ver aqui, ó. Então no total ele veio aqui com essa configuração, 3 GB de memória RAM, como vocês podem ver. Ele veio aqui também, olha só, vocês já devem ter percebido aí, sem HD. Eu comprei ele sem HD. E isso foi uma das coisas aí que fez o preço dele ficar bastante baixo. Outro problema dele aqui também é a bateria, que não segura mais carga. A bateria está viciada, ou seja, só liga aqui na tomada, o que já era de se esperar, né? Então esses foram os principais defeitos dele aqui que eu diria. Além do acabamento dele, da construção, que está bastante deteriorado, como vocês podem ver, olha só. Tá muito arranhado mesmo. Até que aqui na parte de dentro, olha só, ele tá um pouco arranhado aqui, parece que tentaram lixar ele aqui, ó. Mas o teclado em si aqui tá bastante conservado, olha só. As teclas estão todas funcionando. Então aqui na parte de cima também, ó, no espelho aqui da tampa, olha só, parece que tentaram lixar aqui do lado também, mas não tá uma coisa tão notável assim para dizer que tá tão deteriorado, tão impactante assim não. A tela dele também tá em bom estado, bastante conservada e funcionando direitinho. Então eu vou tentar fazer uma reforma aqui mais acessível com ele e fazer um upgrade aqui de acordo com as minhas condições. E isso foi uma das coisas que me levou a comprar esse aparelho aqui. Por quê? Eu já tinha aqui duas carcaças iguaizinhas a essa aqui, olha só. Essa outra aqui, ó, tá um pouco mais nova, tá vendo? Olha só. Esse aqui é de um notebook igualzinho. Eu tenho uma outra ali que tá bastante acabada. Então eu tenho várias peças desse mesmo notebook aqui. Tenho praticamente 2 notebooks inteiros aqui que tá com a placa-mãe queimada, igualzinho a esse modelo. Bom, gente, uma outra condição desse notebook aqui foi o seguinte: ele veio sem o carregador. E por que que eu peguei ele? Eu decidi pegar ele mesmo assim sem o carregador. Porque, né, como eu falei pra vocês, eu já tinha aqui 2 carcaças, né, 2 notebooks desse aqui iguais a esse, com defeito, e com isso eu tinha também o carregador desses notebooks. Tá aqui, ó. Ele funciona perfeitamente aí no Samsung, por isso que eu peguei. Eu falei, ó, já tem o carregador, tem as possíveis peças aí para reposição, então para mim vai ser vantagem, né? Se eu pegar ele por esse preço aí, eu vou tentar fazer um upgrade nele e deixar ele aí pronto para uso novamente. Bom, gente, então agora que eu já mostrei para vocês o estado geral dele aqui e as configurações de hardware, eu vou ligar ele aqui para a gente ver como ele está funcionando, mesmo sem o HD instalado aqui até o momento. Bom, então já conectei ele na tomada, como vocês podem ver, a luzinha já acendeu aqui. Vou apertar o botão de ligar para iniciar. Olha só, a luz acendeu aqui e ele vai startar. Olha só, já deu imagem na tela aí, já deu vídeo. Vou focar aqui na tela para a gente enxergar. E ele tá sem o HD, como eu falei para vocês. Ele fica dando erro de boot aí. Mas eu vou entrar aqui na BIOS para a gente ver um pouco da configuração dele aqui, tá bom? Bom, gente, então com ele na BIOS aqui agora dá pra gente ver um pouco mais das configurações, dos detalhes de hardware, e era isso que eu queria mostrar aqui pra vocês. Olha só, um ponto muito fraco desse notebook é que ele tem esse processador aqui, ó, da AMD. Ele só tem 1.60 GHz de clock, ou seja, um clock muito baixo, então ele tem muita dificuldade ali para lidar com tarefas muito básicas ali, né? Até navegar na internet é muito difícil
com um notebook desse aqui. Aqui embaixo a gente tem a memória RAM dele, ó. Olha só, o total aqui tá com 3 GB, como vocês viram lá que eu mostrei para vocês, né? Ele tá reconhecendo tranquilamente aí, ó, o pente de 1 GB e o pente de 2 GB. Então essa é basicamente aí a configuração de hardware dele. Bom, gente, então quais são os upgrades que eu pretendo fazer nesse notebook aqui? Eu acho que o primeiro deles e o mais importante é a instalação de um SSD. Então eu tenho alguns SSDs aqui, como vocês podem ver, eu tenho esse aqui de 120 GB lacrado aqui, novo. Eu vou fazer a instalação nele e eu acho que ele vai ser responsável por melhorar e muito o desempenho, a velocidade desse carinha aqui. Bom, o segundo upgrade que eu vou fazer nele aqui é um upgrade de memória RAM. Então eu tenho esse pente aqui, como vocês podem ver, ó, de 4 GB de RAM. Eu vou substituir ele por o pente de 1 GB e vou deixar ele aqui no total com 6 GB de memória RAM. Então esse é um upgrade aí que vai também garantir o aumento de performance desse notebook aqui, né? Então o aumento da memória RAM mais o incremento do SSD vai melhorar e muito o desempenho dele aqui, eu acredito. Então é basicamente isso aqui que dá pra gente fazer de upgrade nesse modelo de notebook aqui. Já que o processador dele é soldado na placa, não dá pra fazer upgrade de processador. E eu acho que isso aqui é o máximo que a gente consegue e a gente vai ver como o desempenho dele vai ficar. No mais, além desses upgrades de hardware, eu vou fazer toda a reforma desse notebook aqui e vou mostrar pra vocês o resultado final, como que ele ficou aqui. E eu espero muito que vocês gostem. Bom, gente, então eu peguei o notebook e estava imaginando como ia fazer a reforma dessa parte aqui de dentro, né? Eu estava imaginando se eu ia pintar, se eu ia plotar, o que eu ia fazer. Como vocês viram aqui, o antigo dono ele começou a lixar aqui. Ainda tem algumas partes aqui que ficou com a tinta prata, que é a pintura original dele, né? E aí, primeiramente eu fiz o seguinte. Eu troquei aqui, ó, o espelho aqui dessa parte de cima, ó, que é essa moldura aqui da tampa. Eu coloquei a daquela outra carcaça que eu mostrei para vocês. E o espelho dele aqui, a moldura desse notebook aqui, eu retirei. Aí eu tive a ideia de fazer um teste da pintura, né, para ver se ia ficar legal, como é que ia ficar. Aí eu peguei a moldura e comecei a lixar. Quando eu comecei a lixar, que comecei a retirar a tinta cor de prata, olha só como ficou isso aqui. Ele começou a ficar branquinho, galera, olha só. Então aqui eu comecei a passar uma lixa d'água grossa e aí eu decidi, eu falei, ó, vou lixar ele todo e vou tirar a tinta prata e vou deixar ele aqui nessa cor branca. Vou fazer um acabamento aqui somente com lixa. É até mais interessante porque se a gente pintar, ele está sujeito a arranhar, coisa do tipo. E aqui, como é a cor do próprio material do plástico, ele não vai arranhar e vai ficar um acabamento mais fosco, mais interessante. Está até molhado aqui que eu estava lixando. Mas aí eu vou fazer o acabamento dele nessa cor aqui, galera. Eu acho que vai ficar muito interessante. Vai ficar uma cor fosca, meio branquinho. Então eu vou tentar fazer isso. A mesma coisa que eu fiz aqui no espelho, aqui na parte de cima, eu vou tentar fazer nessa parte de baixo. Só que aqui eu não posso trabalhar com água, porque a gente tem o teclado aqui. Mesmo se eu remover essa parte aqui de cima para lixar, para ficar mais fácil, eu não posso jogar água por causa do teclado. Então vai ser um desafio maior nessa parte aqui. Mas eu vou começar a lixar e vou tentar deixar ele desse jeito aqui, ó, nessa cor. Bom, gente, então eu já terminei aqui parte da reforma da parte externa e eu vou mostrar para vocês aqui o resultado como ficou. Olha só, eu acho que ficou muito interessante, né? Eu acho que o resultado ficou melhor, inclusive, do que se eu pintasse, pois às vezes poderia ficar meio grossa a tinta, depois com o tempo poderia arranhar. E aqui, como eu falei, não, aqui ficou numa condição fosca, né? Como vocês podem ver, olha só os detalhes, ó, ficou bem novinho, né?
fosco, ou seja, não fica a marca de impressão digital, não sei, é mais difícil de sujar. Eu acho que ficou bem interessante mesmo esse resultado, olha só. Bom, galera, então finalizada parcialmente aí a reforma da parte externa do notebook, agora eu vou abri-lo para a gente poder fazer uma revisão geral aqui, fazer uma manutenção da parte interna dele, fazer uma limpeza, preparar tudo direitinho aqui e fazer a instalação do hardware que eu vou fazer aqui, upgrade no caso do SSD e da memória RAM. Bom, galera, então eu acabei de desmontar aqui e olha só a situação da parte interna desse notebook. Tá bastante sujo mesmo, olha só, tem bastante poeira aqui, ó. Muita sujeira mesmo. Olha só a situação desse cooler. Bastante empoeirado. Aqui dentro deve estar bastante sujo. Eu vou desmontar o cooler para ver, pois às vezes essa saída aqui entope e gera muito problema de aquecimento. Então, vou limpar tudo aqui direitinho, fazer uma revisão completa, trocar a pasta térmica aqui do processador, tudo direitinho para deixar ele aqui novo em folha, o mais novo que eu conseguir. Bom, galera, então desmontei aqui o cooler e olha só a situação como ele está por dentro. Bastante empoeirado mesmo. A saída aqui, ó, do dissipador de calor tá bastante empoeirado mesmo. E isso no notebook desse aqui que tem um processador bem fraquinho, isso reduz bastante o desempenho aí, pois ele vai aquecer e não vai trabalhar bem. Então vou fazer a limpeza aqui total desse cooler. E também outra coisa aqui, ó, o processador, a pasta térmica aqui, ó, tá bem sequinha já, não tem quase pasta térmica nenhuma. Isso significa que provavelmente ele estava aquecendo bastante e ficando mais lento ainda do que ele já é. Bom, galera, então desmontei a placa, finalizei a limpeza aqui completa dos dois lados, né? Importante limpar a parte de trás também, pois como vocês viram, estava bastante sujo, né? E eu confesso que eu tenho um pouco de receio em limpar esses notebooks, esses computadores muito sujos assim, né? Às vezes a poeira já se funde ali com a placa do equipamento e acaba se tornando ali, muitas vezes, quase que um componente eletrônico, né? E na hora que você limpa, muitos param de funcionar. Então fico meio que com receio às vezes quando tá muito sujo. Mas como vocês viram aí, eu fiz a limpeza certinha aí com sucesso. A placa tá bastante limpa agora dos dois lados. O cooler tá limpo, dissipador de calor, tudo certinho. Limpei aqui também a carcaça, removi toda a poeira aqui, ó, da parte de dentro. Agora eu vou fazer a remontagem da placa de todos os componentes e arrumar tudo direitinho aqui. Bom, gente, então finalizei toda a montagem, tá tudo aqui arrumadinho, tudo direitinho. Agora eu vou fazer a instalação das memórias RAM que eu falei pra vocês, né? Então eu vou fazer a instalação aqui rapidinho no notebook. Tá aqui, os 4 GB instalados, mais 2 GB, 6 GB de memória RAM a gente tem aí. Agora vou fazer a instalação do nosso SSD. Como vocês podem ver, tá aqui lacrado. Eu tenho aqui em casa algumas unidades desse SSD, pois eu revendo, faço instalação em notebooks, então vou usar um desses aqui para fazer a instalação nesse notebook aqui. Então vamos abrir aqui a embalagem do SSD. Então, outra coisa, esse notebook aqui ele estava sem a proteção aqui do HD do SSD, né? Então eu tirei do outro que eu tinha aqui que eu mostrei para vocês, que é essa borrachinha aqui, né? Que serve para a gente colocar aqui, ó, o SSD ou o HD aqui dentro. Bom, gente, então finalizei o nosso upgrade aí, né? Finalizei a instalação do SSD. Nós estamos aqui agora com 6 GB de memória RAM e eu acho que essa configuração aqui agora vai melhorar e muito o desempenho desse carinha aqui. Então, como vocês podem ver, galera, tá tudo certinho aqui. Foi reconhecido os 6 GB de memória RAM sem problema algum. Um pente de 4 GB, outro pente de 2 GB e o nosso SSD que tá aqui em cima, SSD de 120 GB. Bom, gente, então como vocês puderam ver, tá tudo reconhecido aí, tudo direitinho. Nossa instalação foi feita com sucesso, toda a manutenção, o computador tá funcionando perfeitamente. Basicamente o que falta agora é fazer a instalação do nosso sistema operacional no SSD. Então vou fazer isso, vou fazer a instalação do Windows, vou formatar o nosso SSD, instalar o Windows aqui para que a gente possa utilizar o computador normalmente. Bom, galera, então depois de muito trabalho, muita dedicação e principalmente muita paciência, pois é um trabalho que exige muita paciência, eu consegui finalizar tudo que tinha para fazer nesse notebook aqui, tudo que estava ao meu alcance. E agora eu vou mostrar para vocês aqui o resultado de como ficou a reforma aqui da aparência, da parte exterior do notebook. Então, como vocês já viram aqui a parte da frente, eu lixei, né? Deixei nessa cor branco gelo fosco, como vocês já viram aí ao longo do vídeo, e vou mostrar para vocês agora o resultado da plotagem. Então, olha só como ficou isso aí, galera. Eu achei que ficou muito bom o resultado. Eu apliquei esse adesivo aí personalizado. Olha só o acabamento aqui como eu fiz, galera, ó. Eu imprimi esse adesivo um pouco maior e coloquei ele dobrado aqui, ó, embutido por dentro da moldura aqui da tela, ó. Então eu imprimi o adesivo um pouco maior e consegui fazer esse acabamento aí que ficou sensacional, parecendo que é a própria tampa do notebook, né? Pois ele tá dobrado aqui, eu achei que ficou muito interessante, sensacional. E como foi que eu fiz esse adesivo aqui, galera? Eu peguei a imagem que eu queria na internet e joguei no CorelDRAW, medi aqui as dimensões, né? Coloquei 2 centímetros a mais acima, 2 centímetros a mais abaixo e dos lados
dimensionei isso aqui no CorelDRAW e pedi para imprimir na gráfica em vinil. Então eu tenho esse resultado aqui que vocês estão vendo. Então fiz esse skin personalizado aí e olha só como ficou, galera. Eu achei que ficou muito bonito mesmo o acabamento desse notebook, né? Se a gente vê como ele estava antes e como ele ficou agora, eu acho que melhorou e muito. Um notebook que eu comprei por R$150 naquela condição toda acabado. A gente fez essa reforma completa aí, não só de upgrade, né, para melhorar o desempenho, mas como melhorou completamente a aparência do notebook. Então o notebook ficou praticamente novo. Bom, galera, então vamos ligar ele aqui e aproveitar para acompanhar aqui para ver quanto tempo ele vai levar para iniciar o sistema operacional, já que ele está com SSD e com esse upgrade de memória RAM. Então vou apertar aqui o botão de ligar. Tá aí, tá ligado. Vamos aguardar agora. Então já apareceu o logo do Windows aí, vamos aguardar para ver quanto tempo ele vai levar. Já sumiu o logo do Windows, olha só isso aí, galera. Olha só isso. Como vocês podem ver, ó, ele está bastante fluido, né? Essas animações gráficas aí, olha só, as transições, tá tudo muito suave, muito fluido, né? Quando a gente aperta aqui o menu iniciar, olha só como ele tá. E nesse caso aqui, galera, como vocês estão vendo, eu instalei nele o Windows 8.1. Por que eu não instalei o Windows 10? Galera, um computador desse, com um processador desse, se você instalar o Windows 10 aqui, ele vai travar e muito. Mesmo com o SSD, vai diminuir e muito o desempenho dele. Bom, galera, então como vocês podem ver, a memória RAM que a gente instalou está totalmente reconhecida aqui, os 6 GB, ele aparece aqui utilizável 5.75, pois é uma característica do próprio sistema operacional. E como eu já disse para vocês, eu instalei o Windows 8.1, neste caso aqui eu instalei o Windows 8.1 Pro, versão de 64 bits. Bom, gente, então eu tinha dito para vocês no início do vídeo que a bateria dele não estava segurando carga nenhuma ou pouca carga. Mas acontece que depois que eu formatei, que eu instalei o sistema operacional aqui, eu percebi que a bateria dele está muito boa. Já está bastante tempo ligado aqui, olha só, a bateria dele ainda está com 73% e está aqui um tempo estimado aqui restante, 3 horas e 7 minutos. Eu acredito que ele não vai durar isso tudo, obviamente, mas eu acredito que aí umas 2 horas, 1 hora e meia de bateria, ele esteja conseguindo segurar aqui. Isso é muito bom para um computador nessa condição aqui, né? Um computador bastante antigo e por esse preço que eu paguei. Bom, galera, então como vocês puderam ver aí um pouco, o desempenho dele está bem tranquilo, está bastante utilizável esse computador, dá para utilizar ele tranquilamente aí para tarefas diárias, para navegação na internet. Tá tudo muito bem, funcionando aqui de forma muito fluida. É um computador completo, tá? Eu testei todo o hardware dele, tá tudo funcionando direitinho, incluindo o microfone, webcam também está funcionando, tem Bluetooth, todas as portas USB estão funcionando, leitor de DVD, tudo direitinho, galera. Então esse notebook aqui está 100%, a aparência dele melhorou e muito, ficou acho que excelente aqui, né, como vocês puderam ver, e o desempenho dele está bastante satisfatório. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês, galera. Espero muito que vocês tenham gostado do resultado final aí. E se você gostou desse vídeo, é claro, não se esquece de clicar aqui embaixo no botão de gostei. E se você é novo, está chegando aqui agora através desse vídeo, você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se e ative o sininho das notificações para você ficar sabendo sempre que eu lançar algum vídeo novo.